trago-vos uma proposta de discussão, mais no sentido de incitar a discussão, desafiar os docentes, desafiar os estudantes, do que na perspectiva de me assumir como pessoa que tenha algum domínio desta ciência. E então, coloco-me as primeiras questões deste exercício académico. Trago como sumário a seguinte proposta. Primeiro, falar do direito como ciência, das características do direito como ciência, do objeto do direito, da metodologia da investigação científica do direito. Notem que terei certa dificuldade porque estou muito mais inclinado para a perspectiva das ciências naturais e o direito se afirma como uma ciência social com características muito mais complexas, ligadas, sobretudo, às ciências interpretativas e à hermenêutica, portanto, e a investigação científica no ensino do direito. Portanto, qual é o problema do direito? Como atualizamos o conhecimento científico em direito? Como produzimos novos conhecimentos? E trago como perguntas fundamentais 3. O direito é uma ciência. O que caracteriza o direito como ciência? Como a investigação científica contribui para o ensino do direito? É isto que eu vou procurar responder com algumas referências que considero atuais e contextualizadas ao tema e que vos vou recomendar. Na primeira parte, ao falar do direito como ciência, é importante termos presente os tipos de conhecimento, a noção da ciência, o direito como ramo da ciência e o direito como a ciência social. Assim, trago-vos uma referência de Barufi, um autor brasileiro, que vos recomendo. Ele trata justamente deste tema, a pesquisa nos cursos de direito, e faz uma abordagem integral daquilo que seria praticamente a totalidade da minha exposição, sem me cingir exclusivamente a ele. Mas vamos lembrar-nos que existem dois tipos de conhecimento, o senso comum e o senso crítico. O senso crítico que é próprio do conhecimento científico, portanto, que é efetivamente o modo de sistematizar o conhecimento chamado científico, porque o conhecimento, vocês sabem, ele é universal. O senso comum é o conhecimento baseado nas aparências, dos factos e nos acontecimentos. Muitas vezes nos baseamos muito no senso comum e mal será transportar para a jurisprudência a ideia do senso comum. Não significa que o devemos desvalorizar. Ele tem valor, sim, mas na perspectiva científica, aquilo que importa para a análise e interpretação do direito é efetivamente o senso crítico. E este autor traz também um conceito de Aranha e Martins sobre a ideia da ciência moderna. A ciência moderna tem que ter um objeto específico de investigação, tem que ter um método e, portanto, tem que confinar-se a um determinado ramo do saber. E aqui nós definimos ramo do saber, segundo Barufi, como uma área de concentração do conhecimento relativa a um objeto comum. Neste caso, estaríamos a falar de ramo da ciência ou uma disciplina, então assumiríamos o direito como uma disciplina, como um ramo da ciência. Os nossos estudantes estariam a perguntar-se, mas como assim, se enquanto estudantes de direito temos também várias disciplinas? Na verdade, a ciência e a abordagem científica hoje é cada vez mais multidisciplinar e o aspecto integrador do direito como ciência social obriga a que ele seja fragmentado no contexto do direito e obriga a que ele também permeie ou seja permeado por outras ciências. Então, as ciências podem ser genericamente classificadas como ciências naturais ou ciências humanas. E neste aspecto, é de se concluir, por aquilo que a literatura diz, que o direito, enquanto área do saber,
enquadra-se no domínio das ciências humanas e sociais. Neste slide que vos apresento aqui, que não é legível para vocês, há uma ramificação, uma dicotomização das ciências entre as ciências da natureza e as ciências da sociedade. Há um ramo intermédio muito ténue das ciências interpretativas e nessas ciências, ou ciências instrumentais, e nessas ciências instrumentais questiona-se naturalmente a ideia da matemática como ciência. A matemática assume-se como um instrumento da ciência, ao invés de ser uma ciência propriamente dita, do mesmo modo que agora podemos enquadrar nesse aspecto a informática ou outros instrumentos indispensáveis à prática da ciência. Mas o que se coloca aqui de modo fundamental é a ideia do direito como uma ciência social, como uma ciência interpretativa, como o típico de uma ciência com caráter essencialmente hermenêutico. Por isso, trago à discussão um texto de Hans Kelsen, uma autoridade na concepção do direito e do conceito do direito, que procura discutir a pureza do direito, procurando dissociar a noção de direito de outros elementos do contexto geral da vida social e da vida humana, com uma argumentação que eu considero muito feliz. Hans Kelsen diz que a sociedade é uma ordem normativa de conduta humana, mas não há razão suficiente para não conceber a conduta humana também como um elemento da natureza. Na medida em que uma ciência que descreve e explica por esta forma a conduta humana, seja por ter como objeto a conduta dos homens uns face aos outros, qualificada de ciência social, tal ciência social não pode ser essencialmente distinta das ciências naturais. O que é que ele diz aqui? Diz essencialmente que o direito também é uma ciência social, porque diz respeito aos homens e interessa aos homens. Mas na sua análise ele vai um pouco mais a fundo e diz o seguinte: somente na medida em que o direito for uma ordem normativa da conduta dos homens entre si, pode ele, como fenómeno social, ser distinguido da natureza e pode a ciência jurídica, como ciência social, ser separada da ciência da natureza. Vejam que é uma dicotomia difícil para Hans Kelsen, mas, na verdade, o que nós queremos aqui acentuar é a ideia do direito como um ramo das ciências sociais, que, neste caso, estuda normas obrigatórias que controlam as relações dos indivíduos em sociedade. E também trazer aqui a perspectiva de que o direito é um conjunto de conhecimentos relacionados com normas jurídicas de cada país. E aqui autorizamos-nos a desafiar-vos e a falar do direito angolano. Esta questão é muito discutida, porque ao não se dissociar o direito e o surgimento do direito da sua própria história, existem hoje muitos críticos que discutem a visão eurocêntrica do direito. O direito, no nosso caso, romano, trazido para Angola sob a forma de direito português, olhando para a perspectiva da dominação, do controle social, que não esteve dissociado do poder político da governação portuguesa. Portanto, queremos aqui referir que existe uma vasta literatura que discute a atualidade do direito e seu conceito sob os pontos de vista epistemológico e sob os pontos de vista hermenêutico. E cito aqui alguns autores importantes que vocês devem conhecer melhor que eu. Não trago autores do direito português, certamente eles terão publicado alguma coisa, mas não tive acesso a essa bibliografia. Tive mais acesso à bibliografia eletrónica que está disponível nos nossos dias, e aí evocam-se os grandes teóricos do direito, sobretudo teóricos do mundo anglo-saxónico, teóricos que trataram de aprofundar a dogmática na perspectiva do direito alemão, etc., etc. E não deixamos de falar de Hans Kelsen, de Herbert Hart, extremamente importante, Ronald Dworkin,
ou Alf Ross, assim como haverá outros autores. Portanto, qual seria então o objeto do direito? E aqui temos que olhar para o direito numa dupla perspectiva. O objeto da ciência do direito propriamente dita e o direito como objeto de outras ciências. Os autores evocam duas visões, uma da dogmática jurídica e outra da zetética jurídica. Na dogmática jurídica, estuda-se o direito enquanto sistema normativo e então teremos aí a abordar em sentido estrito o direito civil, o direito comercial, o direito processual, o direito penal, etc., etc. Enquanto que na outra vertente teríamos a filosofia do direito, a sociologia do direito e a história do direito. E aqui não nos estamos a referir à sociologia jurídica, à história jurídica ou à filosofia jurídica, porque a conotação jurídica é muito limitativa da abordagem do direito enquanto assumida na sua plenitude e, sobretudo, tendo em conta a perspectiva dogmática que se assenta essencialmente na norma, sem dissociar essa norma do facto e da moral. O estudo crítico da ciência do direito sugere que se deve privilegiar a abordagem dogmática sobre uma análise zetética para a aquisição de um conhecimento jurídico mais sólido. Ou seja, não podemos pensar só na norma sem a contextualizar e sem pensar nas implicações que podem ser aferidas a partir de uma visão multidisciplinar de outras vertentes da ciência. Portanto, neste contexto, o objeto primordial da ciência do direito é a norma jurídica, conforme dita Hans Kelsen. Finalmente, falando da ciência do direito, como investigaríamos o direito? Quais seria a metodologia de investigação? Quais seriam os tipos de investigação? Quais seriam os métodos de investigação? Portanto, temos basicamente 4 tipos de investigação fundamental. A investigação bibliográfica, em que se assenta em maior parte a grande produção de saberes em direito, que é uma análise muito crítica sobre as referências teóricas publicadas e, portanto, acentua o caráter interpretativo e hermenêutico do direito como ciência. E aí nós teremos como produto final monografias, dissertações, teses, revisões de literatura e toda uma tipologia que nós tentamos trazer do ponto de vista do conselho científico e do ponto de vista de perspectiva universitária, as características dos trabalhos de fim de curso, inicialmente contestados com grande veemência pelos estudantes da Universidade de Catiavala Buila. Portanto, é uma experiência que tenho do ponto de vista histórico do mandato, em que, quando tentamos aproximar aquilo que era a prática legal herdada da Universidade de Agostinho Neto, os estudantes da Universidade de Catiavala Buila e do Direito em particular não se sentiram muito confortáveis em escrever uma memória que traduzisse de parte deles o senso crítico em relação ao conhecimento apreendido ao longo de 6 anos de abordagem sistemática do direito como ciência. E, portanto, acho isto uma conquista vossa extremamente importante. Temos também a pesquisa de caráter descritivo, onde, efetivamente, o objetivo é analisar, interpretar, explicar, em essência mesmo de escrever. Estudos de caso, pesquisa de opinião, levantamentos, estudos documentais. Também é possível fazerem-se estudos experimentais, portanto, ter situações que são controladas e situações que são essencialmente aferidas ou pela observação ou pela intervenção do próprio pesquisador, fazer comparações e tirar juízos conclusivos em termos de causa e efeito, causa e consequência, casualidade, correlação, etc., etc. E, essencialmente, a grande base da solidez do direito, que é a história. Portanto, existe às vezes uma grande dificuldade de dissociar a história do direito, mas a história do direito não é o direito visto na sua perspectiva dogmática e não faz sentido, efetivamente, se em cada momento da evolução histórica não se discute a norma na sua essência, portanto, a sua origem, as suas consequências, o seu caráter.
né? Seja o caráter na perspectiva moral ou até mesmo, às vezes, na perspectiva coerciva. Há quem não dissocie o direito da coerção. E há autores que dizem direito é coerção, e as pessoas então regulam a sua conduta pelo medo, pela repressão e por outro tipo de atitudes que não são dignas, não é? E que não fazem fé daquilo que seria o direito positivo em contraposição ao direito natural. Portanto, o direito, naturalmente, tem que se valer de métodos. É o método que nos leva ao fim. Portanto, o método envolve critérios, envolve técnicas, envolve instrumentos para se fazer a análise do contexto, neste caso, análise do facto, análise da norma ou de alguma componente do direito. Aqui apresentamos métodos classificados como métodos de abordagem e como métodos de procedimento. Portanto, vocês estão familiarizados com o método indutivo, dedutivo, hipotético, etc. Mas também devem ter presente que o método estatístico pode estar presente. Nós não gostamos muito das matemáticas, não gostamos muito das contas, mas o método estatístico representa hoje em dia a questão da evidência, da prova, daquilo que pode ser a situação mais frequente, que não significa necessariamente que seja normal. Não é? Nós temos por hábito, no senso comum, admitir que aquilo que é frequente é normal. E dissemos assim, fulano está a agir de determinada maneira, por quê? Porque isto é normal. Não, não é normal. É frequente. Porque o normal preserva a integridade do homem, preserva o equilíbrio social, preserva o equilíbrio biológico. Bom, vamos à parte final, que é o grande desafio que vos coloco, que é a formulação do problema científico. Bom, não ousaria dizer como se formula um problema científico em direito, e por isso trago referências do prestigiado professor Vera Cruz Pinto, com quem tive o privilégio de partilhar jornadas epistemológicas na Universidade 11 de Novembro, em Cabinda, a convite do professor Dr. Kian Vutamo. Como jurisprudente, criador de regras jurídicas que sejam angolanas, pode procurar o sentido da justiça comum aos angolanos e, através de regras que o expressem, dar unidade ao todo normativo a designar como direito angolano, sem o separar das pessoas que as devem cumprir e aplicar. O nosso decano já falou disto. Estas questões foram essencialmente abordadas pelo nosso decano. Portanto, isto é um problema fundamental. De quem? De nós, cidadãos angolanos, de nós, Universidade Angolana, de quem? Ensino de direito em Universidade Angolana. É nossa responsabilidade. Ninguém fará isso por nós. Na sequência, este conhecimento sobre o direito angolano é um conhecimento que deve estar atualizado. Devemos dominá-lo. Mas como? Será que, segundo Vera Cruz, escrever a história do direito angolano é a atitude dos nossos autores de oficializar a angolanidade das leis, reduzindo-a a uma narrativa legislativa judiciária ou dispersá-la em etnologias jurídicas cobertas com o vago conceito de direito consuetudinário correspondente a opções acadêmicas com uma retórica envolvente de intervenção ideológica expressa? O que é que ele quer dizer com isto? Não basta olharmos para determinado perfil de direito e publicarmos um livro em que colecionamos tudo o que foi produzido sobre direito administrativo angolano ou em Angola, direito administrativo em Angola, e dizer que aquilo é direito administrativo angolano, ou direito penal angolano, ou outro tipo de direito. Não é assim? E vocês perguntarão, mas então onde é que está a questão da universalidade do direito? Está justamente nesse exercício hermenêutico de interpretação da norma, isenta de outros interesses, de outras peculiaridades. Então, o docente diz assim, bom, vou dar-lhe uma cara de direito costumeiro e de direito consuetudinário, mas, na verdade, o que ele procura é prestigiar-se a si mesmo a partir de uma abordagem que o identifica como angolano e diz assim, pronto, eu estou a escrever
sobre o direito consuetudinário dos Varranha, não é assim? Sem efetivamente aprofundar-se na história dos Varranha e no modo como os Varranha decidiam sobre o seu equilíbrio social. Portanto, isso para nós é desconhecido e, portanto, requer investigação. E essa sociedade sempre teve o seu equilíbrio e depois passa a ser perturbada por um novo equilíbrio. Então temos que integrar e trazer outros valores que provavelmente, bem avaliados, tragam ao contexto universal aquilo que seria o verdadeiro contributo do direito angolano. Portanto, esta ideia da intenção ideológica expressa, traduz o sentido ético que tem o autor de não se envolver na temática. Ele tem que estar de fora, ele tem que ser isento, ele tem que fazer uma análise pura, à semelhança do exercício que fez Hans Kelsen ao falar da pureza do direito. Finalmente, a questão da produção de novo conhecimento em direito. E Vera Cruz Pinto, nas suas interrogações, termina o artigo dizendo o seguinte: na codificação do direito civil angolano, qual a presença da justiça restaurativa? Aquilo que o decano esteve a dizer. A mediação da paz, de acordo com as tradições africanas dos povos que integram a nação angolana. Qual a possibilidade de encontrar na história jurisprudentes com autoritas a fixar soluções jurídicas com base nos mores maiorum? Portanto, vejam aqui o valor da ancestralidade, do valor das pessoas com autoridade do conhecimento, e deixa-me notar, é extremamente relevante e significativo. Eu devo agradecer e devo cumprimentar com veneração o facto de terem trazido estas jornadas também como convidados as nossas autoridades tradicionais, que eu cumprimento com muita veemência. Portanto, existe conhecimento na nossa história e na nossa tradição que precisa de ser sistematizado pela universidade, com o uso do método científico e do rigor que é próprio dos académicos. Em que estudos jurídico-africanos se vão fundar os codificadores? Portanto, temos legislaturas, temos produção de leis, e isto tem que ser acompanhado, isto tem que ser monitorado, isto tem que ser analisado. Não será prematuro avançar para a codificação do direito civil angolano sem saber como as nossas comunidades historicamente disciplinaram e sancionaram as relações jurídico-civis? Não é melhor começar por estudar isso e só depois proceder à integração codificadora? Então, Vera Cruz ousa um pouco mais. Portanto, qual é a ordem e a precedência das disciplinas no curso de Direito? Seria melhor falar primeiro de direito romano, depois falar da história do direito e só depois falar do direito consuetudinário? Qual a abordagem? Portanto, e vejam, é temática fundamental e profunda demais para não ser atendida de ânimo leve pelo Conselho Científico da nossa unidade orgânica. Portanto, o que é que eu concluo de tudo isto? Minha conclusão, né? A investigação científica pode melhorar o ensino do direito? Sim. Como? Através do desenvolvimento de um sentido crítico pelos docentes. Portanto, o sentido crítico é fundamental. Portanto, não sermos meros reprodutores passivos da norma jurídica. E estudantes que lhes permitam lidar melhor com situações futuras e novos contextos para a norma jurídica, mediante o aporte de novos conhecimentos à própria ciência do direito. Pronto, o desafio está lançado e, portanto, acredito que se vocês me fizerem perguntas e me levarem a alguma discussão, provavelmente eu não consiga responder muita coisa, mas estou confiante e plenamente certo que o corpo docente do direito, os investigadores do direito da nossa casa, são capazes de dar uma grande ajuda nas questões que foram levantadas. Portanto, eu só fui o agente provocador. Muito obrigado.